Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula nós vamos falar sobre 3 assuntos muito interessantes: o efeito estufa, o aquecimento global e a camada de ozônio. Mas antes da gente começar, eu queria te fazer um convite. Se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho para ficar sempre avisado, antenado quando tiver novidade por aqui, tá certo? E aproveita também, já deixa aí o joinha e vamos para a aula. Nós vamos começar a nossa aula de novo com perguntas e hoje são 2. A primeira delas é: você sabe qual é a diferença entre efeito estufa e aquecimento global? E a segunda: para que serve a camada de ozônio? Sabe a resposta? Coloca aí embaixo nos comentários que eu quero ver, tá? Agora, se você não sabe, calma, não se preocupa que a gente vai responder a essas perguntas na aula de hoje. Nós vamos começar falando do Sol. O Sol é a estrela mais próxima do nosso planeta e fica no centro do sistema solar. A Terra orbita, ou seja, gira ao redor do Sol, juntamente com os outros 7 planetas que compõem aí o sistema solar. Então, Terra e mais 7 dá um total aí de 8 planetas ao redor do Sol. O Sol aquece e ilumina o planeta Terra. Então, ele é extremamente importante para nos fornecer luz e calor. Agora, o calor do Sol, ele vem para a Terra e precisa ser mantido aqui no planeta Terra, senão ele vai para o espaço. E quem é que mantém o calor? É a atmosfera. Nós temos uma aula inteirinha aqui no canal que fala sobre a atmosfera. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui em cima um cardzinho para você clicar como sugestão e assistir a aula da atmosfera, tá? Bom, a atmosfera, resumindo, é a camada gasosa que envolve o nosso planeta. E ela funciona como uma espécie de cobertor. Ela impede que uma parte daquele calor que a gente recebeu do Sol volte para o espaço. Então, a atmosfera mantém a Terra aquecida. Isso é extremamente importante, pessoal. Por quê? Porque se não fosse esse processo, não haveria água líquida no nosso planeta. E para que existam seres vivos em um planeta, é necessário também a presença de água, tá certo? Então, a atmosfera mantém a temperatura do nosso planeta. Bom, aqui eu coloquei um esqueminha, tá? Esse azulzinho aí tá representando a atmosfera e eu quero que vocês vejam o Sol iluminando e mandando calor para o nosso planeta e a atmosfera está retendo, ou seja, segurando o calor que está representado aí pelas setas. Se não fosse a atmosfera, todo o calor que a gente receberia do Sol iria para o espaço. Mas graças à atmosfera, uma parte desse calor fica aqui preso e a gente mantém o planeta Terra aquecido. Isso é o efeito estufa, tá certo? Esse é o efeito estufa e é um fenômeno natural, tá? E muito importante. Algumas pessoas se confundem e dizem que o efeito estufa é ruim. Bom, o efeito estufa ele é extremamente importante para a gente porque mantém o planeta aquecido, já falei isso antes, e a uma temperatura mais ou menos, uma média aí de 15 graus, ok? Isso faz com que a gente consiga ter a água no estado líquido. Lembrando, quando a água está a 0 graus, ela fica no estado sólido. Se a atmosfera não mantivesse o calor do Sol preso aqui na Terra, a Terra seria muito, muito, muito fria, ok? Agora, porém, se o efeito estufa sai do controle e fica exagerado, a gente tem o que é chamado de aquecimento global. O aquecimento global é uma elevação muito grande ou acima do que seria esperado da temperatura média do planeta Terra. E como é que é causado o aquecimento global? Com a emissão, ou seja, quando a gente joga na atmosfera grandes quantidades dos gases que promovem o efeito estufa. Eu coloquei aí
alguns desenhos para representar atividades humanas que emitem gases para a atmosfera. Uma delas é a indústria, né? A gente está vendo aí a fumaça das indústrias. A outra, aquela fumaça que sai do escapamento dos automóveis, tá certo? Ali em cima, do outro lado, a gente tem queimada de florestas, ok? E embaixo a gente tem uma atividade que não emite gases do efeito estufa, mas impede que esses gases sejam reabsorvidos e que saiam da atmosfera. O gás do qual eu estou falando aqui, gente, é o dióxido de carbono, que muita gente chama de gás carbônico, tá? Esse gás é um dos gases que promovem o efeito estufa. Ele naturalmente está na atmosfera, porém, quando ele está em grandes quantidades, a gente tem o fenômeno do aquecimento global. O aquecimento global, sim, é ruim, tá? E as arvorezinhas cortadas, para que vocês entendam, as plantas, elas absorvem o gás carbônico na fotossíntese e liberam oxigênio para o ar. Então, elas fazem essa retirada do gás carbônico. Se a gente corta as plantas, o que é que acontece? O gás carbônico vai se acumulando e a gente diminui essa retirada. Portanto, favorece aí o acontecimento do aquecimento global. E quais são as consequências do aquecimento global? Bom, eu coloquei também aí uns desenhos para a gente ver, né? O desaparecimento de algumas espécies que são sensíveis a mudanças de temperatura. A gente também tem grandes secas em determinadas regiões e chuvas em excesso em outras. A gente tem o derretimento das calotas polares. Calotas polares são aqueles blocos imensos de gelo que estão lá nos polos, né? Quando a gente vê o globo terrestre, a gente enxerga aquela parte branca que fica ali nos polos, tá? São as calotas polares. E esse derretimento, ele faz com que o nível do mar suba. Ou seja, o gelo tá lá todo condensado e quando ele derrete, ele faz com que o nível do mar se eleve. E essa elevação do nível do mar faz com que o mar avance cada vez mais sobre o continente. E pode chegar o momento em que esse mar vai tomar e avançar nas cidades litorâneas, como coloquei ali, né? Uma imagenzinha só para representar esse avanço da água do mar nas cidades. Então é uma problemática grande o aquecimento global, que a gente precisa ter cuidado e a gente precisa ficar antenado para saber se as autoridades estão tomando aí medidas para que o desenvolvimento sustentável aconteça, ok? E afinal, o que é a camada de ozônio? Bom, a gente já viu a diferença entre efeito estufa e aquecimento global. Já respondemos uma pergunta. E agora a gente vai responder a segunda, que é sobre a camada de ozônio. O ozônio, ele é um gás que está na nossa atmosfera. E agora eu vou deixar um desafio. Eu quero ver quem descobre em qual camada da atmosfera se concentra o ozônio. E ele forma uma camada dentro de uma das camadas da atmosfera. Naquela aula de atmosfera que eu falei para vocês, tem essa resposta. Eu quero ver quem descobre, e quem descobrir vai deixar aqui nos comentários para mim, tá bom? Bom, desafio feito, vamos dar sequência. O ozônio, ele é um gás especial. Por quê? Porque o ozônio consegue filtrar um tipo de raio solar chamado raio ultravioleta. O Sol emite diversos tipos de raios e um desses é o raio ultravioleta. Esse raio, ele prejudica as células dos seres vivos e ele provoca a morte dessas células. Em nosso corpo, quando a gente está exposto durante muito tempo aos raios solares, a gente pode ter queimaduras de pele. E se essa exposição ela continua por muito tempo e muitos dias, pode ocasionar um câncer de pele. Então são raios perigosos. Se não fosse a camada de ozônio filtrando uma parte desses raios e diminuindo a quantidade de raios ultravioletas que chegam no nosso planeta, não existiria a vida como nós conhecemos.
Então, os seres vivos precisam da camada de ozônio, tá certo? Os seres vivos que estão na superfície da Terra precisam dessa camada como proteção. Então, o ozônio, ele funciona aí como um escudo contra os raios ultravioletas. E a gente está aqui graças, então, à presença da camada de ozônio na atmosfera. Eu acho que o ozônio merece, sim, uma salva de palmas, por favor. Palmas para o ozônio. Viva o ozônio! Ele é um cara muito legal, nos defende dos raios solares. Muito bem. Brincadeiras à parte, eu preciso chamar a atenção para uma coisa importante. Professora, então se eu tenho lá a camada de ozônio me defendendo dos raios ultravioletas, eu não preciso me proteger quando eu for para a praia. É verdade? Não. A gente precisa ainda tomar as medidas de prevenção, porque o ozônio filtra uma parte. A grande parte é filtrada, mas tem ainda raios ultravioletas que chegam aqui em menor quantidade. Mas se você fica exposto muito tempo, ou se você fica exposto ao longo de vários dias a esses raios, você pode ter sim problemas. Então é importante passar protetor solar, principalmente se você for lá para a praia, curtir o rio, não sei, fazer um passeio. Agora não, que a gente está na pandemia ainda, né? Mas quando passar e você for, vai lá, usa o protetor solar e escolhe os melhores horários para você sair. Então evite entre 10 da manhã e as 3 horas da tarde, é quando a quantidade de raios ultravioletas está maior durante o dia. Fica ligado, tá? Fica antenadinho aí. E o que a gente aprendeu hoje, então, na nossa aula? Nós falamos sobre o efeito estufa, vimos que é um fenômeno natural. Graças à atmosfera, o calor que vem do Sol fica preso por aqui, uma parte vai para o espaço, a outra mantém o nosso planeta aquecido. Graças a esse aquecimento, nós temos água líquida e conseguimos manter seres vivos no nosso planeta. Importantíssimo. Vimos que o aquecimento global é diferente do efeito estufa, porque é o efeito estufa exagerado. Então isso faz com que a temperatura média do planeta suba e a gente tem aí diversos problemas que ocorrem por conta do aquecimento global. E por último, nós falamos da camada de ozônio, que é um gás muito especial que está na nossa atmosfera, nos defendendo dos raios ultravioletas do Sol. Não só nós, seres humanos, mas diversos outros seres vivos que dependem desse gás para existir, para sobreviver aqui no planeta Terra. E por hoje é só. E aí, gostou da nossa aula? Então curte esse vídeo, deixa o seu comentário, dá sugestões, diz aqui para a Pro o que você aprendeu, o que achou, o que é que está sentindo falta, que assunto você quer ver por aqui, tá bom? Um beijo grande e até a próxima aula.